Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Carlos Santino com vocês para trazer a análise de Bitcoin com vocês. Então, depois do que aconteceu com a FTX, nós estamos vendo, né, que teve um processo de queda violenta, né? O Bitcoin, né, ele estava negociando aqui acima dos 21 mil dólares aqui, estava bonito até, a gente estava até imaginando que ele vinha testar a região aqui amarela, depois testar a região vermelha, estava falando isso para vocês no gráfico aqui nas nossas lives, e eu ainda acredito que essas regiões elas vão ser testadas em algum momento da história. Ah, cara, quando? Não sei. Ok? Não sei. Por quê? Porque essas regiões de longo prazo, 200 períodos, 1.200 períodos, elas são como imãs. Elas atraem o preço para elas, ok? É como ela funciona como um imã. Quanto mais distante o preço vai dela, mais oportunidade você tem para poder fazer o preço voltar a essa média, né? A esse patamar. Então é interessante, a gente tem esse nível aqui muito bem definido do passado. A gente vem falando para vocês que eu acredito que esse movimento aqui pode se tornar. Né? E vamos lá. Da onde a gente está hoje até essa média, já são 62% de alta que o Bitcoin tem que ter. Né? Então é bem interessante vocês entenderem esse processo. Né? O Bitcoin tem que subir 62% só para chegar nesse nosso patamar aqui da linha vermelha, que seria, né, o ponto que a gente especula que no médio e longo prazo tem sido um ótimo ponto de compra. Então, se você está podendo comprar hoje abaixo 60, você pode ainda comprar com um desconto como esse. Vamos ver quanto é que tá dando de desconto. Está dando 38% de desconto. Então, quando você pode comprar com 38% de desconto do lugar que deveria ser um ponto bom de entrada, né? Então, né, você consegue entender que as oportunidades já estão parando. Pode piorar, pode aumentar esse desconto, pode vir a preços mais abaixo do Bitcoin dela MEI, o Ethereum dela MEI, vir testar o suporte na casa dos 800 dólares. Tudo é plausível, Major. Tudo é plausível. Então, não vou dizer para vocês que a gente está aqui no movimento, que agora é alto, que agora não sei o quê, que não sei o quê. Pô, esse movimento que aconteceu da FTX, ele foi um movimento significativo, também pode marcar a capitulação do mercado, onde que, né, quem ficou com medo do mercado acabou tendo que sair. Né? E muito dinheiro também ficou congelado lá na própria FTX, né? O que acabou também tendo um efeito colateral em outras corretoras que nós vamos comentar aqui nessa Bolsa Cripto hoje. Então fica ligado aqui nas notícias também que nós vamos comentar aqui para frente. E vamos que vamos, compadre. O que acontece é o seguinte: Bitcoin Della May, né, ele tá com um patamar de preços na casa dos 16.500 dólares agora, vem pairando nesse patamar, nessa região, e nós estamos vendo que há a possibilidade de há mais queda ainda devido ao Senado, do jeito que está se desenhando. Link, vou passar rapidinho aqui para vocês darem uma olhada também. Como é que vocês estão deixando o like aí, compadre? Deixa aquele likeão, nós temos uma margem significativa aqui de likes para ser batido aí nesse movimento da massa. Link no dólar, link BTC. Vamos ver, link, Chainlink Bitcoin. Pau. É pau na MEI. É pau na MEI. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha como muda a perspectiva do cenário. Olha como muda a perspectiva do cenário, meu irmão. Ombro, cabeça, ombro investido. Nós temos a amplitude da cabeça para subir. É pica! Essa porra vai para cima, filho. E nós vamos acumular mais Bitcoin. É muito interessante esse movimentão da massa que aconteceu. Olha que coisa linda. Acima da média de 200 períodos, lutando com as 610 para voltar acima da vermelha. E aí, meus amigos, acima da vermelha é to the moon. Só que a gente vai esperar voltar para cima da vermelha para tu confirmar a tua compra, pagar caro e ficar olhando. Ah, Caio, porra, Link ou Ape? Cara, eu acho que Link tem um potencial sinistro. Assim, Ape é mais voltado para o other side, né? Então o Link, nesse caso, tem uma assimetria maior, eu acho. Né? Mas todas as duas têm uma assimetria enorme, né, velho? São diferentes assimetrias. Então não tem por que você escolher um ou a outra. Você pode posicionar tanto um pouco de cada. Chainlink fazendo um movimento bonito. Chainlink fazendo um movimento bonito. Calma, filhote. Olha a amplitude da cabeça. Dobrada para cima, você tem a amplitude trazendo aqui para cima da região vermelha no gráfico da Chainlink. E aí você tem uma movimentação interessante. Ah, compadre, vamos que vamos. Major, aí ó, Pool Crypto Pros, o SDT tá firme e forte desde o lançamento. Isso aí é uma pool para tu tomar num cu, ok? Isso é uma pool para tu tomar num cu. Pros, Major, é muita onda.
Então é interessante. E o próprio Ethereum Delaunay, cotado em Bitica, né? O Ethereum Delaunay cotado em Bitica, segue fazendo movimentão da massa. Movimentão da massa de quê? De estar consolidando aqui nessa região. Se não fosse o caso da FTX, ele teria ficado andando lateralmente aqui. Agora nós estamos vendo que nós temos uma zona de suporte importante, porque segurou uma pancada uma vez, segurou a pancada duas vezes. Né? Quem sabe ela segura aqui, caso o Ethereum venha a esses patamares aqui novamente. Então vamos acompanhar esse processo. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu queria compartilhar com vocês aqui umas notícias do que está acontecendo hoje. E o Impermanent Loss na pool, vale a pena o risco? Vale. Pô. Se você tiver estratégia, você consegue tornar o Impermanent Loss uma coisa obsoleta, porque você ganha mais do que você perde com o Impermanent Loss. Agora você tem que ser uma pessoa ativa também na formação de mercado, na formação de pools de liquidez. Você tem que fazer isso de maneira ativa. Você não pode deixar lá e simplesmente esquecer lá, não. Tem que ficar acompanhando, desmontar, remontar, desmontar, remontar. Então, por isso a importância das segundas camadas. Major, tu quer ter BTC ou Ethereum? Tô em dúvida. Eu quero ter os dois. Entendeu? Bitcoin e Ethereum. Só que quando você está em Ethereum, você tem a possibilidade de aumentar a sua quantidade de Bitcoins, porque é isso que eu estou vendo com o passar do tempo. Com o passar do tempo, só em ter rodado o Ethereum, você aumentou o tanto de Bitcoin que você tem. Então isso é totalmente insalubre, ok? É interessante a gente entender esse conceito. E aí a gente segue. Né? Então, particularmente, até segue na zona de consolidação, acima das médias de médio e longo prazo, né? Movimentos importantes acontecendo. Então, eu acho que a gente está numa fase interessante do mercado, fase positiva do mercado, e a gente vai continuar acompanhando esse processo. Ethereum é maior na valorização. Exatamente. Quando o Ethereum sobe, quando o Bitcoin sobe, o Ethereum sobe mais, entendeu? Então isso faz com que você aumente a sua posição de Bitcoin só por você ter posicionado em Ethereum. Fase de tomar na pool. Aí, ó, Daniel Gomes aí, brabo. Galera, eu queria compartilhar com vocês aquelas notícias aqui que saíram no mercado cripto. Né? Primeiro de tudo, medidor de sentimento na casa dos 23 pontos, continua nessa região aqui, historicamente falando, consolidando aqui, voltou para essa região aqui abaixo. A gente tinha visto que ele tinha visto aqui para cima, agora voltou aqui para baixo. Região de 23 pontos, região de medo extremo no mercado e as pessoas estão abaladas. Inflação no Reino Unido batendo 11,1% no ano. Foda. Número de calls para puts, né, batendo a mínima aí desde dezembro de 2021, ou seja, quando a gente estava no máximo histórico do bull market. Interessante a gente acompanhar esse processo. Sam Bankman-Fried, né, o próprio criador da FTX, dono lá da FTX, né, ele simplesmente está sendo reportado aqui né, os Estados Unidos provavelmente está considerando, está extraditando ele das Bahamas para os Estados Unidos e poder tomar as decisões legais aí, né, sobre ele. Né? Então vamos acompanhar como é que vai ser esse processo, se ele vai ser realmente preso, se não, se ele vai ser extraditado das Bahamas para os Estados Unidos ou não. Vamos acompanhar esse processo. A própria Gênesis, que era uma empresa que fazia empréstimos no mundo cripto, então se você ia lá, depositava os seus criptos, ele emprestava para outras pessoas. Né? E aí você ganhava uma taxinha, tipo que o Aave faz. Só que era uma CeFi. A Gênesis é uma CeFi, é uma empresa centralizada, totalmente tradicional. Né? E acabou bloqueando e parando os saques dos seus clientes agora pela manhã, fazendo esse processo aí, né? Apontando o dedo para a FTX. A FTX fez isso, agora a gente não tem como mais, né, estar liberando os saques dos nossos clientes. Então, a Gênesis fudeu, né? Aliás, a FTX fudeu com a Gênesis e a Gênesis, por consequência, fudeu a Gemini, que é a segunda maior corretora dos Estados Unidos. Então, a Gemini, ela tinha um programa de earning lá, que você depositava os seus criptos e começava a ganhar, né, juros em cima delas. Né? E aí, a parceira da Gemini era quem? A Gênesis. Então, a Gênesis acabou bloqueando os saques e aí a Gemini acabou dizendo que, né, quem estava no seu programa de earn da Gemini pode ter um delay,
pode ter uma demora na hora de experienciar o saque dessa ferramenta de earn, né, de ganhos que a própria corretora Gemini havia criado lá dentro da sua plataforma. Então é interessante a gente ver essa alastração, essa contágio que está acontecendo entre empresas do mundo tradicional. Mas note, o mundo DeFi não está acontecendo problema nenhum nos principais aplicativos. O que está acontecendo problema é nas corretoras centralizadas da paradinha do mal lá. Entendeu? Das corretorinhas tradicionais. É lá que está tendo o BO. Por quê? Porque tem pessoas e não contratos inteligentes operando. E isso não garante nada. Né? E quando a gente está vendo isso daqui, a gente está vendo que ao mesmo tempo está acontecendo esse caos todo, mas quem está se beneficiando, inclusive saiu aqui na CoinDesk hoje, mostrando, aliás, ontem, que o próprio os próprios aplicativos do mundo DeFi estão se beneficiando do caos. Porque a demanda de saída de Ethereum, Bitcoin das corretoras está fazendo com que as pessoas tragam para suas carteiras esses ativos e aí comecem a utilizar finanças descentralizadas, né, a Uniswap e outras plataformas para poder estar negociando com esses seus ativos também, né? Interagindo com esses ambientes. Então está crescendo o tanto de dinheiro que está vindo para o mundo DeFi devido ao que está acontecendo nessas corretoras centralizadas. E aí a gente tem aqui a Pantera Capital chamando o Bitcoin a 149 mil dólares, no meio de um bear market destruidor de patrimônio. A Pantera Capital, uma VC, uma fundo de investimento grande também nesse mercado, está chamando o Bitcoin a 149 mil dólares a unidade. Nós estamos falando hoje que o Bitcoin da está na casa dos 16.400 dólares e eles já estão falando de 149 mil dólares a unidade de Bitcoin. Você aí acredita que vai chegar nesse patamar algum dia na história? Eles não falam quando, mas eles acham que essa é uma coisa plausível de se dizer. E né, a gente tem aqui ó, o próprio Bitica Delamay, o Ethereum Delamay e a Matic estão vendo os maiores inflows de dinheiro, ou seja, as maiores entradas de capital das últimas 14 semanas. Ou seja, os preços estão caindo e nós estamos vendo que o volume de capital que está entrando no Bitcoin, no Ethereum e na Matic, né, nunca foi tão grande quanto nas últimas 14 semanas. Né? Nas últimas 14 semanas, bateu a máxima histórica esse volume. Né? Então é interessante a gente entender esse conceito. Os volumes aumentando significa que mais investidores estão comprando nessas faixas de preços atuais. Né? Por isso que o preço está sustentando.